Glória a Deus. Que essa noite, em nome de Jesus, seja uma noite de posicionamento para todos nós. Amém, querido? Amém? Preste bem atenção em nome de Jesus e abra o seu entendimento, porque, ao contrário de que muita gente por aí pensa, ser cristão não é coisa de gente ignorante, é coisa de gente muito inteligente, porque Deus é inteligentíssimo. Agora, não queira comparar a vida verdadeira pela qual Jesus te chama a viver com religiosidade, coisas criadas e montadas por pessoas. Amém, querido? Então nós lemos 2 versículos. Podiam muito bem estar um assim, seguido do outro. O primeiro é uma pergunta de foro íntimo, né? Onde Tiago pergunta, é como se ele estivesse conversando com Deus, e na verdade Deus está conversando conosco agora. É uma pergunta para agora. Você acredita que Deus é um só? Olha, mas essa pergunta aí é muito fácil. Talvez não. Eu já encontrei com muitos cristãos que, para tentar facilitar alguma coisa, digo assim, de convidar uma pessoa para vir à igreja ou algo assim, ele também fica meio que participante da crença do outro. Então, alguém crê em Alá, e a palavra Alá em árabe é Deus. Então ele fala, o Deus do Islã é o meu Deus também, porque os dois são Deus, né? Então é o mesmo, né? Então eu me encontro com um budista, eu me encontro com um espírita, eu me encontro com vários tipos de pessoas de várias partes do mundo, e acho que numa tentativa de tentar me aproximar, ou de agradar, ou sei lá, não sei me explicar bem, eu acabo me colocando no mesmo lugar, e Deus é o mesmo, gente, é igual, é isso aí mesmo. E na verdade, é verdade isso daqui. Existe só um Deus, é verdade. Qual é o nome dele? Jesus. Mas e os outros? Eles não são Deus. É simples. Eu não vou ter tempo, como eu gostaria, de entrar e provar com a Bíblia e sem a Bíblia que esses outros que andam por aí não são deuses. Mas, quem sabe outro dia. Mas a primeira pergunta é, você crê que Deus é um só? Alguém aqui poderia dizer, lógico que eu creio. E a resposta já vem automática, faz muito bem. Porque até criaturas malignas também acreditam igual você. As criaturas do mal também acreditam igual você. Então, a primeira pergunta que está aqui, irmão, ela nos coloca na seguinte posição, preste atenção. Você acredita em Deus? Inclusive, essa pergunta, respondendo a pessoa, olha, acho que 99,9% das pessoas com quais eu já conversei na minha vida dizem, claro. Elas dizem, claro que eu acredito em Deus. Eu poderia perguntar, mas que Deus é o seu? Ela poderia dizer um nome, ela poderia dizer uma crença, ela poderia falar sobre uma linha de pensamento, sobre uma linha filosófica, sobre uma cultura de algum lugar. Mas também não quero falar sobre isso. O fato é que está dentro desse versículo a seguinte coisa: você acredita que exista um Deus? Deus, já falei aqui, Deus não é um nome, Deus é um título, Deus é uma posição. Deus tem nome. Ele disse um dia para Moisés, o meu nome é Eu Sou, é Yahvé. Deus tem vários nomes na Bíblia. E por que é que ele tem vários nomes? São vários deuses? Não, é o mesmo Deus. E cada nome demonstra um traço, uma face do seu caráter. Amém? Por exemplo, nós poderemos ver na Bíblia, não nessa em português, mas no original, o nome Yahvé, Jireh, que significa o Deus
que provê, o Deus que sustenta. E poderemos ver Yahvé Sabaote, o Senhor dos exércitos. São duas qualidades ou dois traços de personalidade ou caráter da mesma pessoa. Amém? Você acredita em Deus? Acredito. Deus é o seguinte, é lógico que eu acredito em Deus. Como que eu não vou acreditar em Deus? Aonde que Deus está? Deus está lá, deve estar atrás de uma nuvem, num lugar bem distante. Alguém pode dizer. Outros vão dizer, não, Deus está dentro de mim. Outros vão dizer, Deus é a natureza. Outros, Deus é tudo. Não importando muito como é que a pessoa vê Deus ou entende, a grande maioria das pessoas vai dizer, eu acredito em Deus. Deus lá, ó, tira o boné, faz uma cara assim de piedade, não sei, Deus, ó, né? Tem até uma coisa ali que muitas pessoas fazem. Ponto, legal. Então nós temos aqui a primeira questão, você crê em Deus? Creio. Existe um Criador. Existe um sustentador. Que bom. Só que já dizia um filósofo, que eu me esqueci o nome dele agora, a seguinte coisa. Se Deus existe, a humanidade está frita. Porque se existe um Deus, deve também existir uma maneira correta de se relacionar com Ele. Não é possível, não é lógico que existe um Deus que fez tudo isso daqui, abandonou a gente num vácuo, no espaço, e pessoal, se matem, façam o que vocês quiserem. Inclusive, a Bíblia é justamente isso. É a voz de Deus dizendo, eu existo, muito bem. Vocês acreditam em mim? Legal. Agora, se vocês acreditam que eu existo, existe uma maneira correta de viver diante de mim. Como, por exemplo, é um exemplo bíblico, marido e esposa e marido. É uma coisa conversar com uma moça ou conversar com um rapaz que não é casado, é uma coisa. Socialmente é uma coisa, espiritualmente é uma coisa diferente. Agora você encontra uma mulher casada, um homem casado. Se a pessoa é casada, eu quero dizer isso, se a pessoa está casada, ela tem um compromisso com alguém, aquela pessoa, ela muda de vida. Mas eu não quero mudar de vida. Se você não muda de vida, você está errado. Porque se você se aliança com alguém em compromisso, a sua vida precisa mudar. Por quê? Porque você tem uma outra pessoa, você está em honra, você está em respeito, você está ligado a ela. A Bíblia diz isso, o casado cuida das coisas de estar casado, mas o solteiro, ele cuida das coisas do Senhor. É fato que uma pessoa solteira, um jovem, um garoto, ele tem muito menos responsabilidades diante da vida do que um cara casado com 2 filhos. Qualquer pessoa sabe isso. O princípio é o mesmo. Se eu estou diante de um Deus que eu digo que exista, a minha vida não altera em nada, zero. Logicamente não faz sentido isso. E eu já passo para o segundo versículo, que diz assim, por que vocês me chamam de Senhor? Por que vocês me chamam de Deus, se vocês não fazem, se vocês não executam o que eu mando? Então, na primeira mão, nós temos um Deus que existe. E na segunda mão, nós temos um Deus que quer coisas. Ele quer que sejam feitas coisas. Ele quer que a nossa vida mude porque Ele existe. Se Ele existe, a nossa vida precisa mudar. E aí vem uma palavra que salta no meio de todas essas questões, chamada ateu. O que é um ateu? Assim, rapidamente falando, um ateu é um descrente. É uma pessoa que não crê na existência de Deus. Mas aqui todo mundo crê na existência de Deus, hein, pastor? Aqui todo mundo crê. Eu acho que você está falando para a plateia errada. Eu acho que essa conversa
talvez fosse lá na rua, outro lugar. Aqui todo mundo crê em Deus. Para pensar um pouquinho aqui, ó. Sabe o que é a palavra que Deus me deu para trazer hoje? Nos dias de hoje já existem ateus cristãos. Cristãos ateus, ateus cristãos. Como? Não é possível. Uma coisa é contrária à outra. Foi. Agora já não é mais. Vamos na primeira mão. A primeira mão é: eu acredito em Deus. E aí eu separei aqui de um site, de alguns sites e comunidades de ateus no Brasil. Alguns pilares. Preste bem atenção. 4 pilares, 4 fundamentos do ateísmo. O que é o ateísmo? Eu não creio em... Não creio. Porque eu não creio em Deus, vivo da maneira que eu achar bem. Por bem. Eu sou meu Deus. Meu Deus sou eu, alguém diz. O meu Deus é o meu trabalho, alguém diz. O meu Deus é a minha família. O meu Deus é o que eu quiser criar. Como diz Martim Lutero há muitos anos atrás. Gênesis capítulo 1 diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E disse o homem, façamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Você está entendendo? Primeiro o homem cria Deus, depois Deus cria... Primeiro Deus cria o homem, depois o homem cria um Deus, segundo as suas vontades, e abandona o Deus verdadeiro. Essa é a história da humanidade. Primeiro pilar, primeiro fundamento do ateísmo, escute. Eu não acredito. Não acredito. O ateu não crê na existência de Deus. Por isso, vai atribuir a ele ou a algum outro tudo. Eu não creio. Eu não creio que existe um Deus. Aí você fala, não, mas não é possível. Não é possível que nós sejamos ateus cristãos. Nós acreditamos em Deus. Lembre-se que um dos pilares, um dos fundamentos do verdadeiro crer em Deus é que se eu acredito que existe um ser supremo, criador, organizador e sustentador de todas as coisas, e a minha vida não é alterada pela minha consciência de saber que existe alguém que é dono de tudo, eu estou com um problema sério de ateísmo cristão. Porque eu não sei definir o que é fé. Eu não sei definir o que é crença. Eu falo palavras. As pessoas hoje parecem que são papagaios. Eu falo palavras que eu ouço os outros dizerem, mas eu não sei o que significa o que eu estou dizendo. Quantos estão entendendo, irmãos? Eu não sei o significado das palavras que eu pronuncio. Eu falo assim, eu creio em Deus. Ótimo, então, peraí, o que é que você está falando? Define para mim, irmão. Define, cristão, o que é eu acredito em Deus. Bom, então vamos lá, uma suposição rápida. Um Deus que me criou todas as coisas, e não somente criou, como diz a Bíblia, ele não somente criou, mas ele sustenta com a palavra do seu poder. Este Deus tem um plano, teve um plano, por isso que nos criou. Nós traímos a confiança de Deus, porque traímos, e para que Ele não nos destruísse, Ele nos separa da sua presença, e naquele momento já envia a saída, a salvação para nós, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. E esse Deus encarnado, esse Jesus vem na terra, morre no seu lugar, para que você pudesse ser salvo, ou seja, para que a ira de Deus que viria sobre nós, que éramos traidores, fosse aplacada, fosse satisfeita. Um inocente morre no seu lugar. E aí nós vemos sinais de Deus, nós recebemos a palavra de Deus, nós recebemos tudo isso, e a nossa vida não altera. Não há, como diz os demônios acreditam e tremem. O que é tremer aqui? Eles têm
temor. O que é ter temor? Ter temor não é medo, é ter uma vida modificada pela consciência que existe alguém superior a mim, meu Criador, meu sustentador, a qual eu devo única e exclusivamente tudo. Tudo. Ah, mas eu não acho assim. Não tem problema. Eu poderia dizer, eu não acredito naquilo que eu não vejo. Ótimo, então o Japão é uma ilusão. Quem aqui está vendo o Japão agora? Ninguém. Você já foi lá no Japão? Eu acho que aqui, ninguém. Então ele não existe. Quer dizer que tudo que você não pode ver e nem tocar não existe. Então átomos não existem. Então, seres vivos, unicelulares e microscópicos também não existem. Porque você olha no microscópio você vê. Você tira os olhos, você não vê. É assim. Então veja, irmãos, na nossa própria consciência e entendimento, nós somos enganados. A gente já tropeça nas próprias pernas. Então, por isso, você acredita em Deus? Acredito. Então, por que você não treme? Porque o demônio, isso aqui é terrível. Os demônios, seres espirituais que servem a Satanás na maldade, eles estão na sua frente. Ai, que coisa horrorosa. É verdade, porque aqui ele diz que eles acreditam e temem a Deus. Ao ser humano. É engraçado, irmãos, olhar para a Escritura e ver. Por exemplo, aqui tem uma gama de coisas. A Bíblia diz que todas as criaturas vivas louvam a Deus. Que o som do barulho das ondas do mar são para louvar a Deus. O barulho dos rios e das cachoeiras são para louvar a Deus. Dos pássaros, dos répteis, de todas as criaturas criadas são para louvar a Deus. Os anjos de todas as criaturas espirituais são para louvar a Deus. Deus dá uma ordem, como diz, ele chama cada estrela do universo pelo nome. Ele faz, Salmo 104, ele faz dos anjos ventos e dos seus ministros fogo. Deus dá uma ordem para o nada e tudo se faz. Lembra? Gênesis capítulo 1. Não existia nada. Deus abre a boca e disse Deus, haja luz, e tudo se formou. Todas as complexidades dos sistemas e dos habitats que existem é incrível demais para ser acaso. E por mais que hajam cientistas, até que se acabe esse mundo, ninguém vai conseguir explicar como é que tudo isso aqui funciona. Se alguém conseguir explicar como é que isso aqui foi criado, nós passaríamos para a segunda pergunta. Como é que funciona? Como é que continua funcionando? Aí pronto. Daria mais uma eternidade para esses caras tentarem. Você pega um livro de biologia do 2º grau e vê o estudo do corpo humano. O corpo humano é a coisa mais fantástica que existe. É incrível o corpo humano. Eu coloquei um vídeo lá no Coisa da Petra, não sei se vocês viram. Os caras fizeram uma animação de computador, desde os espermatozoides saindo. Vocês viram isso? Eu coloquei lá. Vê lá no Facebook da Petra. Eu assisti aquele negócio e chorei. Que é incrível. É o Salmo 139. Senhor, de modo maravilhosamente assombroso, Tu me criaste. É incrível, cara. E os demônios sabem disso e Deus dá ordem para qualquer coisa, as coisas o obedecem. Deus dá ordem para Satanás, Jó capítulo 1 e 2, Satanás obedece. Jesus dá ordem aos demônios, sai, eles saem. Jesus dá uma ordem a você. E ainda me perguntam, por que Deus criou o inferno? Eu criaria 2 se eu fosse Deus, 2. É muita arrogância, é muita soberba. Eu não sei como é que foi que você foi criado pelos seus pais, não sei. Como é que foi a sua criação? Mas a minha, quando a minha avó, por exemplo, ou meu pai estivesse falando, jamais eu daria as costas para ele sair andando, jamais. Vem aqui, menino, falar com você, isso aqui não existe, não existia. Hoje, parece que tem um principado infantil, é horrível,
como diz o irmão. Deus fala, venha, a gente não vai. E venha que eu vou te abençoar. Não é que eu venha que eu vou te bater. Não é vem que eu vou te prender. Não é vem que eu vou te surrar. Vem aqui que eu vou te abençoar. Não vou. Cara, é incrível ver isso. Deus chama as estrelas. Deus faz as reuniões de toda a criação. Aí Deus chama o homem das costas. E diz para o Criador, não vou. Então esse eu creio em Deus passa por problemas complicados. Porque os demônios creem e tremem. Eles reconhecem. O crer da Bíblia não é um acreditar na existência de. Crer na Bíblia não é acreditar na existência de. Não é. Crer na Bíblia é reconhecer a existência de. Reconhecer é diferente de crer, é acreditar. Porque quando você reconhece um todo. Você reconhece um caráter, você reconhece soberania, você reconhece obras e você reconhece poder. E se você reconhece essas coisas e você tem inteligência, e todo mundo aqui tem, a sua vida muda, porque você não é louco. Só se você for Pinel. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque é impossível. É a mesma coisa, você vai subir nesse avião, o cara já fala, ó, vai cair no meio do negócio. Mas é o seguinte, está dando paraquedas ali. Você, não vai cair não. Você entra sem paraquedas. Quantos estão entendendo, irmãos? O segundo pilar do ateísmo. Eles resistem e combatem a Bíblia. A Bíblia não é livro de Deus, esse negócio é coisa feita. É aquela, irmãos, sabe o que eu mais gosto que digam para mim? Essa frase aqui, mas a Bíblia é um livro escrito pelos homens. Ai, minha boca enche de água, velho. Eu torço para as pessoas falar isso aí para mim. Falou isso aí, vai tomar um chicote no lombo, velho. Falar, ai, era isso que eu queria que você falasse. Até coçando. É claro que a Bíblia foi escrita pelo homem, por homens. Lógico. Só que tem um problema. Não existe nenhum outro livro igual a esse, nem nunca haverá. Foi por causa desse livro aqui, ó, por exemplo, que foi inventada uma ciência chamada arqueologia. Sabe o que é arqueologia? É o estudo investigativo de relíquias ou de provas do passado. A arqueologia foi criada porque começaram a ler esse livro. Bom, ele está falando de um monte de cidade, ele está falando de um monte de gente. Vamos procurar onde estão essas pessoas. E aí, irmãos, não vou nem entrar nesse assunto que é outro. Esses dias, 2 anos atrás, numa escavação lá em Israel, acharam uma moeda com o selo do rei Acabe. E atrás, sabe a cara de quem? Da Jezabel, uma moeda. E agora? E aqueles palácios que estão lá? E aquela coisa tudo que está lá? Como diz, as pedras não podem mentir. Outra coisa da Bíblia que é fantástico, a exatidão profética. Uma coisa eu estou falando um conto aqui, ó. Outra coisa é aparecer uma pessoa 600 anos antes de outra nascer e dizer com exatidão coisas sobre a vida dela. Foi feito um teste matemático de probabilidade de uma profecia bíblica se cumprir. Uma em 3.600.000. Uma profecia. Uma em 3.600.000. Só sobre a pessoa de Jesus foram 332 profecias cumpridas. Só sobre a pessoa de Jesus. Para não bater muito. Então, a gente poderia falar a noite inteira sobre por que a Bíblia é um livro confiável, mas também eles resistem à verdade. O ateu combate as escrituras dizendo que elas são falsas, inválidas, impraticáveis e questionáveis. Ateísmo cristão é o que mais tem. Crentes que leem e falam assim, eu não vou fazer isso aqui. Você é um ateu, cara.
Ou você é ateu, ou você tem um problema. Então você pega aqui e lê, você tal, lá. Ah, tá. Esse aqui eu não gostei, não. Aí compra aquela caixinha de promessa, né? Ou senão fica fazendo assim, ó. Deus dá uma palavra. A palavra cai no mapa. O que vai agora? Cai no mapa. E agora? Vamos viajar lá para Mesopotâmia. Nem tem mais. Vai pro Iraque que você vai ver o que é bom para tosse. Um dos pilares do ateísmo é não crer que a Bíblia é a inerrante, a verdadeira palavra de Deus. E tem um monte de crente que não acredita na Bíblia. Por quê? Porque o acreditar não é o reconhecer. Quando não, isso aqui é verdade. Cara, se isso daqui é verdade, por que eu não faço? Você vai ao médico, você começa a ter um sintoma, você vai ao médico. Quem é o médico? Você não sabe. Você não sabe quem é o médico. O médico pode ser uma pessoa totalmente desconhecida para você. Inclusive, grande maioria das vezes é. Pouca gente aqui tem médico particular que cuida de você desde quando você é criança. Não sei nem se tem isso. Médico de família. Você vai ali no SUS, abre uma porta, tem uma pessoa que você nunca viu, talvez nunca mais vai ver. Ela olha, quando olha, está bem. O que você está sentindo? O que você tem? Se eu soubesse, não tinha vindo aqui. Mas tudo bem. Dá uma receita, ela escreve algo no papel e te dá. E você vai na farmácia, compra e toma. Eu te pergunto, por que é que você faz isso? Por que é que você e eu fazemos isso? Pensa. Vamos pensar. Tem um livrinho, irmão, bem fininho, deve custar R$10. Em nome de Jesus, compra esse livro para você. É um livro de John Stott chamado Crer é Também Pensar. Cristão não é cabeça de melancia. Cristão, a nossa fé é uma fé inteligente, porque Deus é inteligente. Não vem com esse negócio de, vamos ter uma fumaça aqui, pula na fumaça. Pode, para. Cuidado. Você está entendendo? Por que você pega uma receita de uma pessoa que você nunca viu, talvez nunca mais vai ver, e vai lá e compra um negócio que você não sabe nem o que é, e olha na bula, é cloridrato de ambladraco, não dá que você quer lá, você toma. E se for veneno? Por que você confia em algo que está escrito, que escreveram para você naquele momento, e não confia numa coisa que faz muito mais de 2000 anos que o ser humano, os governos, os governos, as religiões, as guerras, as riquezas, a bruxaria, tudo tenta destruir esse livro aqui. Não adianta. Nós vamos matar os crentes. Já tentaram, irmão. Piorou. Tem mais crente ainda. Vamos tentar erradicar a Bíblia. Como diz aquela bandinha de inglês. Os Beatles serão mais famosos que Jesus. E o outro cara chamado Lenin falou assim, em 50 anos eu vou erradicar a Bíblia da União Soviética. Nero, os imperadores de Roma, todo mundo já tentaram destruir isso aqui. Isso aqui é indestrutível, querido. Isso aqui, isso aí é cópias, coisa escrita pelos homens. Vamos então. Tudo bem. Das cópias, dos originais, naquela época dos apóstolos, existiam mais de 300 cópias diferentes, com ponto, vírgula, interrogação, mesma coisa, escrito. Se alguém tivesse tentado manipular isso aqui, ele teria que, naquela época, manipular 300 cópias. E tem um detalhinho das 300 cópias. As 300 cópias não saiu dessa gráfica aqui da frente, não. Uma estava aqui, a outra estava no Rio de Janeiro,
a outra estava em Manaus, a outra estava nos Estados Unidos, e agora? E não é só isso não, uma estava aqui, uma estava no Rio de Janeiro daqui a 40 anos, outra estava em Manaus daqui a 100 anos, outra estava nos Estados Unidos daqui a 250 anos, então tinha que ser uma pessoa muito legal para meter a mão e mudar isso aqui, porque ele tinha que viajar no tempo, ele tinha que ter deslocamento geográfico. Ah, cara, não vai dar. Tem isso aqui, ó, tá aqui, mas eu acho que isso aqui não é confiável não, mas a receita da menina do SUS é confiável. Estão entendendo, irmãos? Um dos pilares do ateísmo é isso aqui. A Bíblia é conversa, é historinha, conto de fada. E ela talvez tenha sido para você e para mim. Porque você lê, que bonito. Tem alguns parentes meus que falam assim, nossa, eu gosto de ler a Bíblia, é bonito. Eu gosto de ler o Salmo, é bonito, é bonito. A Bíblia é bonita, a Bíblia é linda, só que tem um probleminha, tem uma questão a mais. Ela é linda, se ela é tão linda, então transforme a linda leitura que você tem na sua vida, no seu andar. Como diz um outro cara muito legal, muitas pessoas não vão conseguir ler a Bíblia no papel, elas vão ler a Bíblia em você. Então nós podemos ser ateus cristãos. Porque eu ajo igual um ateu. Terceiro pilar. Terceiro pilar é que eu sou um ateu porque eu não posso provar essas coisas aí. Nós não podemos provar isso aí que você está falando. Você está falando que Deus é espírito. Você está falando que você nasceu de novo. Que história é essa de nascer de novo? Que história é essa de ser batizado com o Espírito Santo? Mostra. Esse é um pilar. Salmo 34:8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Como eu já falei aqui aquele dia, acho que foi um dos cultos principais, pelo menos para mim, do papelzinho. Quantos lembram do papelzinho? O que estava escrito no papelzinho? Teve um culto aqui, para quem não participou desse dia, nós demos para cada um aqui um papelzinho escrito H2O. O que é H2O? Lembram? O que é H2O? É a fórmula da água. Aí você pega uma pessoa sedenta, você pega um cara no meio do deserto, com os lábios todo rachado, ele está totalmente desidratado, ele precisa de... Você arranca e dá um papel para ele. Toma aí, ó. Põe na boca um papel escrito H2O e veja se mata a sua sede. Então, para quem está com sede, você precisa fazer isso aqui, ó. Ó. Eu sinto a água descendo. Agora o papel. Deus, uma das primeiras experiências pela qual ele se manifesta a você é nesse papel aqui, ó. Mas esse papel aqui, ele contém a fórmula. Mas sabe o que Deus está dizendo para nós? Começa entendendo a fórmula. Mas eu quero te dar de beber, cara. Deus não é um conceito, Deus é um alguém. Deus é uma pessoa. E como ele é pessoa, você pode interagir com ele, tocá-lo e ser tocado por ele, ser transformado, conversar. Deus tem sentimentos, Deus tem volição, Deus tem vontade. Deus não é um conceito, não é um papel. Deus é um alguém. É o H2O. Então nunca, irmão, em nome de Jesus, elimina isso da sua vida. Eu vou na igreja, mas tudo que eu saio daqui, a cada culto que termina, é como se o pastor me desse um papelzinho assim, ó, escrito bênção. Toma.
Quem quer ser curado aqui? Ó, vem uma pessoa doente. Eu quero receber a cura. Eu te dou um papel escrito assim, ó, seja curado. Pode ir. Sabe o que é a questão? Muitos cristãos podem ser ateus, porque lá no fundo, Deus para ele é muito mais um conceito, um conjunto de regras, do que um alguém, do que uma pessoa. Eu, quando era pequeno, já falei várias vezes, eu já fui testemunho de Jeová, já entreguei despertar e sentinela na rua. Então eu falo porque eu já fui. E fiz estudo de livro, e fui muito... Aleluia. Sabe o que aconteceu? Uma vez eu comecei a ser ensinado que o Espírito Santo não é uma pessoa. O Espírito Santo não é Deus. O Espírito Santo é a força de Deus. É o poder de Deus. Ó, tem muita diferença. Depois que eu me converti ao Senhor, depois de muitos anos, com 25 anos de idade, eu descobri que o Espírito Santo é uma pessoa. Que ele é Deus, como Jesus é Deus e como o Pai é Deus. Mas hoje eu sou cristão, né? Hoje eu sou evangélico, sei lá como é que você quer chamar isso aí. Hoje eu sou filho de Deus. Mas tem muita gente nas chamadas igrejas evangélicas que lá no fundo ele ainda é um testemunho de Jeová. Porque ele não relaciona com o Espírito Santo como um alguém. Ele se relaciona com o Espírito Santo como um poder. Como uma manifestação no culto. Olha lá, pessoal! Olha o Espírito Santo aí, aonde? O quê? É porque as pessoas estão tremendo, olha, as pessoas estão batendo o pé, as pessoas estão gritando. Isso são manifestações. Lá no fundo ainda posso crer que ele não é um alguém com quem eu posso verdadeiramente conversar. Por isso que o ateísmo não consegue alcançar. Por quê? Porque tudo do ateísmo ou tudo da ciência tem que passar por comprovação. E Deus não vai se deixar comprovar por quem não crê, mas por quem crê, ele se dá a conhecer. Buscar-me-eis e me encontrareis quando você me buscar de todo o seu coração. Eu serei achado de vós, diz o Senhor, e eu farei mudar a sua vida. Quarto pilar do ateísmo. Não pode existir um Deus, porque, escuta, essa aqui é pesada. Não pode existir um Deus de verdade, porque não há evidências da sua existência na vida dos seus seguidores. Agora o sabiá muda de cantiga. Olha só o que diz Tito 1,16. No tocante a Deus, dizem que conhecem, entretanto, negam a Deus por suas obras. Por isso são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Romanos 2,24. O nome de Deus é blasfemado entre os descrentes por nossa causa. Quero repetir o texto de Tito. Sobre Deus, no tocante a Deus, olha isso aqui é o ateísmo cristão. No tocante a Deus, sobre o assunto de Deus, professam, dizem que conhecem a Deus. Entretanto, vivem uma vida como se Deus não existisse. Está vendo como é coisa antiga? Eles agora acreditam que existe Deus, também acredito. Então tem duas, uma aqui. Ou você não crê mesmo, ou você é louco. Porque se nós não alterarmos o curso da nossa consciência, do nosso sentimento, e por consequência da nossa vida, você vai bater de frente numa parede intransponível. E você vai ter que prestar conta. Quantos estão entendendo, irmãos? Está vendo como pode existir ateus cristãos? Tem várias outras coisas aqui, poderíamos continuar a falando disso. Mateus 7,21, Jesus diz:
nem todo aquele que me chama de Senhor vai entrar no reino do meu Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse vai entrar. Agora não é mais um crer na existência de um Criador que mora lá longe em algum lugar, não. É um Deus que é vivo, presente, e como Ele é um alguém, e Ele tem desejo, e os seus desejos, inclusive, não é desejo de doideira, de loucura, mas é, como Ele diz, bem eu sei que desejos que tenho sobre vós, diz o Senhor, desejo de paz e não de mal, para dar para vocês o que vocês querem. Essa é a palavra de Deus. Então nós temos, lembra, duas mãos: crer na existência e viver de acordo com esse crer na existência. Crer não somente porque eu acredito, mas reconhecer que Deus não é um Deus apartado da realidade. Mas Deus não interfere a toda hora na nossa realidade. Quantos já perceberam isso aí? Se você não percebeu, é só você contar quantas vezes você orou pedindo ajuda e nada aconteceu. Quantas vezes já fez isso aí? Eu já perdi a conta. Ai, mas que Deus mau. Será que você não orou com fé? Ou alguém diz, use a fé. Engraçado que Tiago, no capítulo 2, ele nos ensina finalmente sobre isso. Eu vou te dizer uma coisa, irmão. A fé verdadeira, ela não instrumentaliza Deus. Coisa do tipo, vou orar aqui, oração forte, né? Essas coisas que as pessoas falam. E aí, depois que eu acabar de orar, você vai ver, Deus vai passar para o meu lado. Deus vai me dar a vitória, né? Coisas assim. Então deixa eu te explicar finalmente isso. Deus já te deu inúmeras vitórias sem você fazer nenhum pedido, não é? Sim ou não? Deus já te deu inúmeras coisas sem você pedir. E agora? Então fique bem sabido de todos nós que o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, não funciona e nem trabalha porque eu peço ou deixo de pedir. Deus trabalha sempre. Jesus falou, eu trabalho e o meu Pai trabalha até agora. Deus está trabalhando na história macro e na sua história micro. E o trabalho de Deus é tão perfeito que a macro e a micro se juntam. Você sendo micro faz parte da macro. E a macro sem você não existe. Ah, eu vou usar a minha fé. Não, irmãos. Tiago diz assim, a fé sem obras é morta. O que está querendo dizer? Não uso a minha fé para mover a mão de Deus ao meu favor. É a minha mão que se move a favor de Deus porque eu creio nele. E quando a minha mão se move, esta é a manifestação da fé que eu tenho nele. E quando eu me movimento porque creio nele, ele devolve isso naquilo que a gente chama de bênção, de favor, de graça, de poder para realizar. Você já pediu coisas e não foi atendido, e nunca pediu por outras e foi atendido. Deus está acima dos nossos pedidos. Amém, irmãos? Deus está acima dos nossos pedidos. Muitas vezes, talvez aqui alguns tenham essa experiência. Alguém encontrou com você, Rafael, ora lá para minha tia, cara, minha tia está lá mal. Eu sei que você é um cara de oração, lá dentro da sua cabeça. Nossa, ele me conhece. Ora lá por mim. E aí você esquece. Ou você não ora aquela oração, porque deve ter uma oração para curar da gripe, então, e uma oração para curar do câncer. Deve ter, então. Deus está acima, irmãos. Deus, sendo Deus, Ele não pode se dar a ser guiado por nós como se Ele fosse um garoto. É Ele que nos guia.
Ele faz coisas para você sem você pedir. E outras que você pediu, Ele não faz, para proteger você. Muitas coisas que nós pedimos. Tem um filme, 2 até, que eu gosto muito. O Todo-Poderoso. O primeiro é com Jim Carrey e o segundo é com o Steve Carell, que é a volta do Todo-Poderoso, que ele transforma em Noé. Mas o primeiro é fantástico. Deus fala assim para ele, ó, aquele filme é muito bom. Se você não assistiu, assista. Parece Deus, ele não acreditava em Deus, ele era um ateu, né? Aí Deus aparece para ele, tal, etc. E aí Deus faz uma brincadeira, ó, vou te dar todos os meus poderes. Você vai ser Deus agora. Ele, opa, que legal. Só tem uma coisa que você não pode fazer, obrigar as pessoas a te amar. Eu achei fantástico isso. O que ele começa a fazer? Vocês lembram? Começa a chegar, pô, como é que eu vou atender o pedido de todo mundo? Aí ele, pim, dá um computador, aparece. Aí tem que ficar, ele lê os pedidos e dá sim ou não, sim ou não. Sim ou não. Aí acabou, me cansei disso aqui, eu vou dar sim para todo mundo. Aperta e fica. No outro dia, todo mundo ganhou na loteria. No outro dia, o mundo entra em caos. Ele, para agradar a esposa numa noite de amor, ele é muito legal. Ele sobe no parapeito do negócio, faz assim, laça a lua, traz a lua mais perto, para ficar grandona na noite de amor com a esposa dele, faz assim com o dedo, apaga umas estrelas. Só que no outro dia dá maremoto no Japão, porque a lua controla as marés. A lua, o nosso satélite, o satélite planetário da Terra, que é a Lua, só para você ter uma base, se ela estivesse 1.000 quilômetros só, 1.000 quilômetros é uma grande distância para nós, mas 1.000 quilômetros no espaço é um piscar de olho. Tanto é que no espaço não se mede por quilômetro, se mede por ano-luz. 1.000 quilômetros no espaço não é nada. Se a Lua tivesse 1.000 quilômetros mais perto da Terra, todo o planeta seria inundado 2 vezes por dia. E os raios do Sol e do calor do Sol, que levam 8 minutos para acordar você 5, 6 horas da manhã, você sente aquele calorzinho gostoso, quer deitar na grama igual um lagartão. Se o Sol não tivesse exatamente no lugar que está, ele nos mataria a todos. Deus criou tudo com uma exatidão tão perfeita. Eu amo esse versículo do Salmo 139. É de modo assombroso, dá medo de ver como que Deus criou as coisas. E tão maravilhoso que é. Então Deus coloca a lua num lugar exato. Deus coloca o sol num lugar exato. Para que a terra fosse um lugar perfeito e único, que não há outro. Aí Deus fala assim, mas eu também quero colocar você no seu lugar. Aí você faz assim, não. Aí Deus fala, fique aqui, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ô meu filho, fica diante de mim. Ô minha filha. Deus coloca tudo no seu perfeito funcionamento. Você sabe o que é uma cadeia alimentar? Você sabe o que é uma cadeia alimentar. Tira um. Você vê nos oceanos as grandes baleias, que bicho gigantesco, que coisa tremenda, a Bíblia fala sobre elas. Tira o plâncton dos oceanos. Plâncton, o que é? Vai estudar, cara. Seres microscópicos que estão dentro da água. Retira aquilo ali. Aumenta, como o ser humano está fazendo, aumenta a temperatura dos oceanos. Isso tudo que está acontecendo, sabe o que é? O homem saindo da posição onde Deus o colocou. E espiritualmente, o que está acontecendo com a minha vida, pastor? Já te respondi, irmão. Entra na posição que vai bem. Saiu da posição, por favor, não me chame nem para orar. A não ser uma oração. Senhor, em nome de Jesus, quebra as 2 pernas desse cara e põe ele na posição, na marra. Porque, irmãos, existe um momento das vidas dos seres humanos que Deus não pode atender as orações. Porque se ele atender, ele vai ter que nocautear você.
Vamos amadurecer aqui agora, em nome de Jesus. Se Deus atender, por exemplo, a oração de uma mãe que dia e noite chora para que Deus, por exemplo, traga o seu filho, e Deus está falando para esse filho, Deus está mostrando para esse filho, Deus coloca a pessoa no caminho desse filho, e o filho lá, querendo tirar a queda de braço com Deus. Deus fala, tá bom, cansei. São inúmeros os testemunhos de pessoas que foram aceitar Jesus no leito de morte. Ai, pastor, esse culto é um culto de terror. Você veio colocar medo na gente. Não, eu estou te falando de um Deus de amor. Eu estou te falando de um Deus de paz. Eu estou te falando do Pai, Criador, que quer tudo de bem para nós. Mas quem é que não quer o nosso próprio bem? Eu passei 25 anos da minha vida lutando contra uma pessoa. A pessoa que mais me amava, e que o amor que essa pessoa que sente por mim, nenhum outro amor e nem todos os amores da terra somados chegariam aos pés desse amor. Sabe como é que é o nome dessa pessoa? Jesus Cristo de Nazaré. Por 25 anos ele me amou, e sabe o que eu fiz? Irmão, eu era complicado. É mesmo que eram essas pessoas, o que é o seu testemunho, irmão? Eu bebia e fumava. Não, eu não bebia e fumava só não. Eu bebia, fumava, era um crítico disso aqui, que você não tem ideia. A primeira vez que eu li a Bíblia, foi para discutir com os irmãos lá do quartel, que não era aquelas coisas também, né? Era fácil. Isso que me dá raiva. Eu fui atrás de Deus em São Tomé das Letras para ver se era Deus descido ou disco voador. Eu fui atrás de ET. Eu morei em fazenda aqui, no Nova Gokula. Eu já fui um monte de coisa, eu já estudei um monte de coisa sobre um monte de gente. Sabe o que eu estava procurando? Tentar resolver a minha luta. Aquela que eu falei domingo. Eu estava em luta contra uma pessoa. A pessoa que mais me amava, mais me compreendia e mais queria me ajudar. Era isso que era a minha vida. 25 anos eu passei assim. Até o dia 11 de dezembro de 2001. Onde depois de uma carraspana, sabe o que é carraspana, né? Noite de bebidas e todos os tipos de desgraça, fui para casa, deitei na minha cama e falei assim, eu acho, era dia 11 de dezembro de 2001. Mano, tô de férias, tô com dinheiro no bolso, solteiro, com dinheiro do quartel no bolso, dinheiro, carro, tudo na mão. Eu vou arrebentar a boca do balão até o fim do ano. Eu vou quebrar, como diz, Sapucaí, né, que os caras falam, vou arrebentar tudo. E no dia 1º de janeiro de 2002, aí eu vou para a igreja, né, mano? Dá uma parada. Eu tava ficando com medo de mim mesmo. De tanta gandaia, terrível. E como eu disse, não era só gandaia de vício e bebedeiras. Eu era anti-Deus, irmão. Sei do que eu estou falando. Eu estou falando aqui de coisa que eu sei. Não me contaram, não. Eu estou falando de mim mesmo, como eu era antes. Naquela noite eu tive um sonho mais bonito. Sabe o que eu sonhei? Estava indo com o meu carro para Ubatuba, como tantas vezes, bêbado e travado e fazendo um monte de coisa errada, como tantas vezes, o meu carro capotava. E eu me via lá embaixo, todo arrebentado. E para o meu carro capotar era fácil. Muito fácil. No outro dia eu acordei, rapaz, acho que eu vou para a igreja, acho que é amanhã, né? Sabe o que eu fiz? Depois desse sonho temeroso, não fui para a igreja, não fui. Fui para outro churrasco, fui para outra, de novo. E aí, saí daquele lugar lá pelas 6 horas da tarde e vim com o meu carro para em casa tomar outro banho para ir em outra gandaia mais tarde. Aí eu passei e vi uma luz, tinha uma igreja assim com as luzes assim, não era espiritual, não, é luz assim mesmo, tá aceso. Me deu um negócio, entre aspas, eu vou nesse negócio aí, quero ver se Deus existe mesmo. Estou aqui até hoje. Entrei lá, entrei na igreja, Congregação Cristã no Brasil, entrei lá dentro. Tinha ninguém, irmão, só tinha um cara abrindo, varrendo lá no fundo, aqueles bancos de madeira.
E eu estava bravo com Deus, fiquei, não sei o que eu tinha. Fiquei lá no último banco, dobrei assim, eu não abri minha boca, eu orei dentro da minha mente, eu falei dentro da minha mente, se você existe mesmo, aparece para mim, então fala alguma coisa então. Aí eu apaguei, de bêbado, não teve nada espiritual. E uma hora que eu voltei daquele arrebatamento alcoólico, a igreja estava cheia, cara. Aí eu estava no último lugar, queria ir embora, falei, nossa, agora tem 300 homens na minha frente. Falei, "Ih." Aí eu fiquei lá, e o culto vai, o culto vem. Numa hora, subiu uma pessoa lá, falou assim, olha, eu tenho uma palavra de Deus para uma pessoa que está aqui. Alguém pode dizer, é fácil, todo mundo estava de terno e você não. Todo mundo estava sóbrio e você estava bêbado. É lógico que o cara sacou você e foi dar uma cartada. Poderia pensar assim? Poderia. Eu era um ateu, eu era um descrente. Pensaria fácil. Só que teve um probleminha. Aquela pessoa falou, ele não falou mais ou menos, ele não falou a essência, ele não falou o contexto, não, ele falou palavra por palavra da minha conversa com Deus. Palavra por palavra. Assim, entrou um cara aqui e ele falou para Deus assim, ó, tá. E eu falei, cara, esse cara tá no churrasco que eu tava, não sabia. E outra, e ele falou assim, e Deus, e falou assim, irmão, nunca me esqueço disso aí. Eu não sei como as pessoas, aqui também tem outro, eu não sei como as pessoas dizem que tem um monte de experiência com Deus e esquece tudo. Como que você pode esquecer uma experiência com Deus? Eu não entendo. Eu me lembro do dia que eu fui batizado nas águas, nunca mais vou esquecer, por quê? No momento, cara. Irmão, que disse que foi batizado, rapaz, nem lembro. Cara, então, dia 4 eu vou batizar. E ele não somente falou exatamente o que eu tinha dito, mas como também deu a resposta para a minha pergunta. Falou assim, ó, e Deus manda eu dizer para você a seguinte coisa, que você desafiou Deus aí. Ele falou assim, que amanhã cedo você é outra pessoa. Detalhe, irmão, ele não falou assim, ó, amanhã cedo, se você quiser, você vai ser outra pessoa. Não. Ele falou assim, ó, amanhã cedo, você é outra pessoa. E eu saí dali, acabou o culto, as turmas queriam me beijar, 10 beijos no rosto. Aí os irmãos queriam beijar, eu falei, deixa eu sumir. Esse negócio está estranho, não tem costume. Louva a Deus, não tem problema com isso, mas E sabe o que aconteceu comigo, irmão? Depois desse momento de encontro com Deus, revelação profunda, sabe o que aconteceu? Nada. Eu fui para cá, tomei banho e fui para a gandaia. Bom, se Deus vai me pegar amanhã cedo, tem até 6 horas da manhã para me arrepiar, né? Sabe o que eu fiz? Arrepiei. Cheguei em casa, dormi. Ô, gente, a hora que eu acordei, pela experiência minha e de muitos outros aqui, eu devia estar com aquela chamada ressaca. Eu acordei assim. Eu não tinha nenhum resquício de álcool, de coisa nenhuma em mim mais. Eu bebia todos os dias, nunca mais quis saber desse troço. E é o seguinte, eu saí, acordei, fui lá, catei uma Bíblia que eu sabia que a minha mãe tinha, e comecei, eu falei, não vou sair hoje não. Comecei a ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Naquele dia eu li o Novo Testamento inteiro, 3 vezes. Só que tem uma coisa, cada vez que eu li, irmão, eu não estou fazendo conversinha de culto, não. Cada vez que eu li, parece que as letras saltavam assim, ó. Eu entendia tudo como se eu fosse crente há muitos anos. E eu estou aqui hoje, falando essas verdades para você. Falando que Deus, ele precisa ser reconhecido. Não, eu creio lá, ó. Creio. E a minha vida não se altera. Sabe o que eu estou dizendo para você aqui? Toma posição hoje. Não faz que nem eu, não, aqui não. Porque se você não tomar posição, ele pode botar você na posição. Às vezes isso não é agradável. Não é. Não é coisa de medo não, irmãos. Mas mais uma vez, Deus vem te dizer, eu amo você.
Mas mais uma vez Deus vem te dizer: por que você briga comigo? Mas mais uma vez Deus vem dizer: por que você está resistindo a mim? Eu estou aqui falando com você há tanto tempo, eu estou do seu lado e você fica assim: não, ainda não, espera um pouquinho, ainda não. Parece eu, dia 1º de janeiro, ainda não, quem sabe? Cara, você está resistindo por quê? Por que você não quer a única pessoa que ama você verdadeiramente do jeito que você é e do jeito que você está? Por que isso, meu Deus? Não basta só crer, eu tenho que reconhecer: Deus, o Senhor existe, existe mesmo. E falou com um bêbado. Ele não falou com um crente tantos anos, não. Ele falou com um bêbado que o desafiou, que era eu. Que dirá você que está aqui? Que dirá você? Ao fechar os seus olhos, fala: Deus, então fala comigo também. Deus, então... E eu vou te dizer, irmão, aquilo que a ciência não pode comprovar, que a mente humana não pode discernir, não pode perceber por inteiro, está aqui agora. Dizendo: meu filho, até quando, meu filho? Até quando, minha filha? Se você diz que eu existo, viva como eu quero, porque eu vou te proteger, eu vou te amar, eu vou te guiar, eu vou te tirar das enrascadas, eu vou te tirar dos buracos da vida. Meu filho, minha filha, se você crê em mim, me dê a sua mão. Se você crê que papai está dentro da piscina e você não sabe nadar, mas papai está dentro da piscina, pode pular que papai segura você dentro da piscina. Você está com medo das ondas do mar, mas papai está aqui, vem caminhando comigo. Uma das lembranças que eu tenho da minha infância. Depois de muito tempo, quando eu fui ver o mar de novo, aquelas ondas, eu comecei a chorar. De medo, eu era pequenininho. De medo do mar. E não entrava de jeito nenhum. Não entrava. Chorava, gritava. Lembro até hoje, meu pai falou: dá a mão para mim, vamos, nós dois. Aí eu entrei. Por quê? Porque tinha uma mão segurando na minha. Se coloca de pé. Em nome de Jesus.